Olá, tudo bem? Você que está no meu canal, eu sou o Bruno Vilar, falando sobre aprendizagem. Pessoal, vamos bater um papo aí para você conhecer um pouco mais da minha história e a minha relação de aprendizagem. E eu defendo uma aprendizagem humanizada, ou seja, focada no ser. E por que eu digo isso? Porque quando você vai estudar a história do processo de aprendizagem, e eu não estou dizendo que isso é errado ou é ruim, mas infelizmente era possível. A ideia da aprendizagem, se eu e você, todo mundo passou por isso, é uma aprendizagem coletiva, ou seja, focada no geral. E aí, existem situações particulares de cada um, né? Tem pessoas que têm facilidade em tais disciplinas, dificuldade em outras. Eu me lembro, a primeira vez que eu tive noção disso foi na oitava série, tinha um colega que era muito bom em quase tudo. E a única disciplina que ele não ia bem era história. E aí todo mundo ficava sem entender, porque né, exatas era a grande dificuldade, naquela época eu também tinha dificuldade em exatas. A gente pensava assim, mas como assim? Porque a história, entre aspas, era a disciplina mais fácil. Não era mais difícil, era mais fácil. E ele ia bem em matemática, ele ia bem em física, e como ele não ia bem em história. E ele tinha dificuldade em história. Esse foi o meu primeiro gatilho, que eu não tinha noção na época, mas que despertou a minha curiosidade sobre essa questão do aprender. O segundo gatilho veio quando eu estava fazendo o pré-vestibular, e aí eu conheci um rapaz que estava repetindo o pré-vestibular. E era interessante porque ele tinha um bom rendimento. Ele ia muito bem nos simulados do cursinho, durante as aulas. Ele tirava dúvidas, nós perguntávamos as coisas a ele, mas ele não conseguia aprovação. E depois eu descobri que ele já estava tentando há 3 anos. E não era falta de conhecimento, não era falta de estudo. É que durante a prova ele não conseguia gerir as emoções. E ele falava que dava um branco, um nervosismo, ele tinha dificuldade. E aí despertou o meu segundo gatilho para essa questão de aprendizagem, como as emoções são importantes. E aí deixei isso aí adormecido, acabei fazendo licenciatura em matemática e aí comecei a ensinar matemática. E no primeiro momento, o foco era ensinar matemática para pessoas com dificuldade. Isso aí é um tema de um outro vídeo para vocês. Que eu tive essa dificuldade em matemática e consegui superar e queria ensinar para as pessoas com dificuldade. Beleza. E aí comecei a ter contato com alunos. E aí começou aqueles gatilhos que eu pontuei com vocês, eu comecei a observar uma repetição. Alunos que iam bem em uma matéria, não iam bem em outra. Aí eu descobri, através de uma conversa com uma amiga, o processo da neuropsicopedagogia, que na época, apesar de ser formado em licenciatura, eu não tinha uma relação muito boa com pedagogia. Por quê? Porque eu conhecia o ensino na prática, porque eu comecei a dar aula muito cedo, ou seja, durante a faculdade eu já dava aula. E aí, às vezes o que eu via não se aplicava na realidade. Claro que era a minha visão ainda do processo. Então, peguei a fase da educação matemática, que você precisava contextualizar tudo, e aí eu dizia, olha, tem situações que não são possíveis contextualizar. Você está olhando pelo um viés de um pedagogo, por exemplo. Como é que eu vou contextualizar uma potência? Equação, outros assuntos, eu posso contextualizar, mas tem assuntos que você tem que ensinar. E a potência, por exemplo, uma discussão que eu tive com o meu coordenador da época, eu preciso ali ensinar e cobrar eles a parte básica. Então tinha que ser uma nova matemática com problemas. E eu falei assim, os alunos não estão sabendo o básico, que é calcular, como é que eles vão entender problemas. E essa era a discussão que eu tinha, que eram pessoas muito teóricas e poucos práticas, ou seja, não tinha experiência do dia a dia ali. Inclusive eu tive professores que nunca ensinaram, por exemplo, o ensino médio e queriam ensinar uma pedagogia para o ensino médio. Tive professores que queriam falar sobre o ensino fundamental, sobre quinta e sexta série, e aí era uma regra para sétima e oitava totalmente diferente. Outros elementos ali entravam nessa situação que quando você que vai para a prática, e não só na licenciatura, tá, pessoal? No bacharelado também, muitas áreas, o que você vê na faculdade, quando você vai para a prática, é totalmente diferente. Eu digo isso porque eu fiz direito depois, e aí muitas pessoas, depois não me formei, acabei abandonando o quinto semestre, muitos colegas meus depois, poxa, não é a realidade, não era o que eu esperava quando começava a estagiar.
porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E aí eu comecei a me questionar como é que é essa relação de aprendizagem e como é que eu poderia superar isso. Porque aos 25 anos já tinha escrito meu primeiro livro de raciocínio lógico, hoje ele já está indo para a sua sexta edição. Aí criei um novo livro agora, está na segunda edição de raciocínio lógico e matemática para concursos, pela editora Brasileira e Passos. Vou botar o link aí abaixo para vocês conhecerem, é um livro muito legal, com todas as questões comentadas aí, já fazendo esse merchanzinho. E aí nessa questão, aos 28 anos, 29 anos, eu já tinha chegado ao ápice da minha carreira como professor de matemática e lógica, dava aula nos maiores cursos na época e tudo mais. E eu senti um chamado, né, uma vocação, um processo também que eu passei, que anos depois eu fui entender que no primeiro momento eu achava que era um processo depressivo, e anos depois eu descobri que era um processo de vazio espiritual. E o vazio espiritual, ele parece ser uma depressão, mas ele não é. Porque a depressão, pessoal, é uma tristeza muito profunda. O vazio espiritual é um processo de renovação que você passa de tal forma que você se sente perdido. Por quê? Para você alcançar uma nova fase, primeiro você tem que soltar a fase anterior. Então, pense assim, que você tem sonhos, vontades, fantasias, e de uma hora para outra, aqueles sonhos não fazem mais sentido. E você acorda e diz assim, e agora? E eu comecei a me questionar, por exemplo, se eu queria ser professor de matemática ainda, e de lógica ainda. E eu tive esse questionamento, tirei um período sabático, e aí eu recebi um e-mail de uma aluna falando da importância das minhas aulas para o momento que ela teve da perda do marido, e aquilo, quando eu li, me emocionou muito. E eu falei assim, não, ainda tenho ainda um chamado em relação à matemática e lógica e preciso continuar, e voltei. E depois, de novo, tive essa outra dúvida, e aí percebi que eu precisava continuar, mas de uma forma mais saudável. Por que eu estou falando isso? Porque eu comecei a sentir uma vontade de ensinar às pessoas outras coisas além da matemática. E foi aí que eu fui fazer filosofia, com os meus 29 anos, mais ou menos, fiz filosofia, e agora estou completando já 10 anos de formado em filosofia. E foi um processo muito legal, porque eu saí da matemática, uma coisa lógica, objetiva, direta, e fui estudar filosofia. Totalmente diferente. Tive algumas dificuldades na faculdade, principalmente durante as provas, porque eram provas subjetivas. E vocês não vão acreditar que a minha maior dificuldade não era responder as questões, era escrever. Eu estava com tanto hábito do tablet e do celular que fazia anos que eu não pegava uma caneta para escrever. E aí eu comecei a escrever com letra de forma. Era uma grafia horrível, que às vezes eu olhava e dizia assim, meu Deus, o que foi que eu escrevi aqui? Porque eu abdiquei da caneta. Muitas pessoas também, acredito, estão fazendo isso hoje em dia. E aí isso tem um preço muito pesado, porque caneta faz parte. Precisamos colocar a nossa mão ali no processo de escrita e temos que ter cuidado em relação a isso. Então eu fiz a filosofia, aí eu fui descobrindo a psicoterapia, né? Primeiro eu descobri a filosofia da mente, programação neurolinguística, PNL, psicoterapia, constelação. E aí eu percebi que eu precisava trazer para os meus alunos outros assuntos. E foi aí que eu pensei no método 4I. São 4 inteligências que eu achavam fundamentais no processo. E no primeiro momento, esse 4I eu pensava em inteligência pessoal, mental, espiritual e emocional. Só que eu percebi que não. Eu precisava falar também da inteligência de aprendizagem. Então eu coloquei inteligência de aprendizagem, a pessoal, que é a nossa mental, juntei as duas, emocional, tá? E a espiritual. E a inteligência espiritual não é uma inteligência religiosa, tá? É uma inteligência da nossa essência, do nosso propósito, dos nossos valores. E eu digo isso porque eu tive um aluno que me chamou muita atenção e a importância do seu propósito. Ele me procurou na minha mentoria de aprendizagem e ele tinha uma dificuldade com os estudos, com a procrastinação. E quando nós fizemos uma técnica de PNL, na época ele estudava para auditor,
ele estava procrastinando os estudos, não estava conseguindo manter um bom rendimento. E aí, quando nós fizemos a técnica, nós descobrimos que ele não queria ser auditor, e que o sonho dele era ser policial federal. Mas aí o que acontecia? Ele estava no conflito, polícia, risco, aquelas coisas, gatilhos que foram gerados. E aí nós fizemos um trabalho de psicoterapia, conseguimos reverter isso, e ele começou a estudar para a Polícia Federal. E ele mandou depois uma mensagem: Bruno, nunca estudei tanto na minha vida. E estou estudando com um prazer muito grande. Foi ali que eu descobri que, olha, você tem que estar alinhado com o seu propósito. Porque muitas vezes essa procrastinação que você está vivendo, essa falta de foco, não é porque você não tem essa capacidade de ter foco. Não é isso. Todos nós temos. É porque muitas vezes você está indo por uma área que não é o seu chamado, que não é a sua vocação, o vocare do latim, né? Então, vocare aí, seu chamado. E aí por isso que eu digo, e não importa o seu chamado. Eu digo isso porque uma aluna, quando eu comentei isso uma vez, ela falou assim: tá, Bruno, mas eu tô fazendo concurso por causa do dinheiro. Eu falei: será que é por causa do dinheiro? O dinheiro pode ser o motivo principal, mas não é o motivo real. Como assim, Bruno? Na verdade, ela queria dar boas condições financeiras à família, queria melhorar o seu rendimento financeiro, queria ter uma qualidade de vida melhor e uma estabilidade. Então, na verdade, a gente pensa muitas vezes que é o dinheiro, e pode ser em alguns momentos, mas tem coisas ocultas por trás. Então eu percebi que a aprendizagem ela precisa ser mais ampla, só que isso dá trabalho. É por isso que, tanto na minha comunidade Aprendiz 21, como na minha mentoria, a primeira coisa que eu faço é responda esse teste. É um teste que eu montei para detalhar o seu perfil de aprendizagem. Porque quando eu falo de técnicas, eu estou falando de formas genéricas. E algumas técnicas são necessárias, fazer resumo, tipo de leitura, você tem que ter essa visão geral. Mas existem coisas que são específicas. Por exemplo, você tem um ritmo, eu tenho outro. Eu adoro, por exemplo, escrever à noite. Tem pessoas que têm dificuldade de escrever à noite. Elas são mais matutinas. Eu brinco que tem um colega meu que eu adoro, usar ele como exemplo. Ele é um cara hiper diurno. Ele acorda umas 4 horas da manhã, vai correr na praia nesse horário, ele acorda disposto, tá ali, tudo bem. Quando dá 4 horas da tarde, acabou a pessoa. 7 horas ele já está dormindo. Então, nós não temos energia 24 horas por dia, até porque nós precisamos dormir. E também não temos, como é que eu vou dizer isso para vocês de forma mais simples, esse pico constante, como as pessoas querem vender, de acordar, trabalhar. Não, a vida é feita de pausas. E eu aprendi que nós precisamos respeitar essas pausas. E essas pausas, claro, não podem ser muito longas também. Nem menos, nem mais. Ou seja, nem a falta, nem o excesso. O meio termo. Como diria Aristóteles na sua ética, a justa medida. Encontrar essa justa medida que é importante. Então, eu descobri o 4I no primeiro momento, me veio essa grande ideia. E depois, quando eu comecei a trabalhar no 4I, foi que aí eu falei: não, esse 4I precisa mudar. Preciso colocar a inteligência de aprendizagem. E eu preciso trabalhar a inteligência, e é interessante isso, que dentro da minha comunidade tem alunos que já foram aprovados. E eles continuam na comunidade. Por quê? Porque ele falou assim: Bruno, é uma visão muito holística. Isso é muito importante. Porque eu quero ajudar a preparar vocês não só para o concurso em si, mas também para a vida. Abrindo a sua mente, falando de coisas que dizem assim, pô, faz sentido, porque as nossas emoções, elas impactam no nosso processo de aprendizagem. A nossa mentalidade também impacta no processo de aprendizagem. O nosso estresse, o nosso sono, a nossa alimentação, a atividade física. Por isso que eu falei, o meu objetivo é trabalhar uma aprendizagem humanizada. Porque eu percebi que a fórmula de Chico muitas vezes não se encaixa em Francisco. E aí você precisa fazer algo que mais objetivo, mais detalhado. Muitas vezes as pessoas dão sorte de encontrar professores que vão dar atenção para você especial e vão despertar. Foi o que aconteceu comigo. Eu era um aluno que ia para a recuperação da matemática todo ano, quinta série, sexta série, sétima série. Eu tinha uma enorme dificuldade em matemática. E eu ficava me perguntando se realmente eu tinha uma inteligência.
Eu me lembro que na aula da sexta série, regra de três simples, eu fiquei assim, como ele sabe que é direto, que é inverso? Anos depois que eu fui entender que era uma comparação entre grandezas, toda comparação precisa de uma referência. Estou construindo uma casa, se eu aumento a quantidade de pessoas, diminui o tempo. Ou seja, eu preciso de uma referência. Toda comparação precisa de uma referência. Aí, olha como é que é legal. Eu linkei isso com a vida. Nós fazemos comparações com o outro, só que as comparações elas são erradas. Por quê? Porque eu comparo hoje eu com a minha vida. Poxa, você só está uma vida melhor. Não, mas amanhã pode mudar tudo. E aí você pode dizer, pô, sua vida é melhor do que a minha. Então o que você tem que fazer? Sempre vai ter uma pessoa melhor ou pior do que você, e a sua comparação precisa ser feita, mas apenas com você. Se você está fazendo o seu melhor. É o que eu penso, por exemplo, em cada edição de um livro meu. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer o meu melhor. E essa é a parte legal da história. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso fazer o meu melhor. Então, essa é a ideia central da história, sabe? Eu preciso fazer o meu melhor. Então, essa é a parte legal da situação. Então, quando eu penso nesse movimento de fazer o meu melhor, de dar o meu melhor, eu cresço. Então, é isso que você tem que ter, a sua comparação. Sabe, toda vez que eu vou regravar um curso meu, eu sempre penso, e aí, o que eu posso fazer diferente? Para que meu aluno que olha assim, pô, tá diferente um pouco, tá melhor. E você tem que entender que é um processo de evolução. Então, eu comecei como professor de matemática, continuo, então tem um canal, o Exatas Sem Medo aí, para falar um pouco também de matemática, de forma não tão intensa como esse canal de aprendizagem, mas eu falo um pouco lá, posto os vídeos e tudo mais. E falo aqui sobre algo que chama a minha atenção, falar sobre aprendizagem, falar sobre neurociência, falar sobre o ser, mas sempre partindo de uma diretriz. Aprendizagem focada em você. Então, você não tem dificuldade, você não tem problemas cognitivos, claro. Existem situações especiais que existem distúrbio de cognição. Pessoas às vezes têm uma dislexia, outras questões. Aí, beleza. Mas, na maioria, o que eu vejo é um método errado por falta de conhecimento do seu perfil. Por exemplo, eu estava atendendo um aluno recentemente, isso me chamou muita atenção, que ele estava acordando cedo para estudar. E o rendimento dele era muito ruim. E aí eu mudei só o horário da manhã para a noite, ajustei um pouquinho o horário. O rendimento dele aumentou. Ou seja, ele estava estudando errado? Não. Ele estava estudando certo. Porque eu não mudei a forma de estudo, eu só mudei o horário. E aí, à noite, ele já estava mais tranquilo para estudar. Então, muitas vezes, pessoal, o que você precisa é reduzir uma carga horária. Às vezes você só precisa mudar o horário de estudo. Então você precisa entender que é testando e errando. E o meu objetivo aqui é ajudar a vocês a errar o menos possível. Sabe aquela história? Ah, eu demorei 3 anos para passar em um concurso. Mas aí você pergunta, tá, tudo bem, você estudou durante 3 anos de forma correta? Não, a maioria vai dizer isso. Eu estudei de forma errada durante muito tempo e encontrei durante o processo o meu perfil, a minha forma de estudo. Por exemplo, uma pergunta clássica. Bruno, eu estudo uma matéria por dia, duas, três? Eu digo, depende. Eu tenho alunos que estudavam apenas uma matéria por vez. Ele estudava aquela matéria toda e fechava, estudava outra. E ele foi aprovado. Eu tenho alunos que estudam 3 matérias por dia, 2 matérias por dia, uma por dia. Então veja, não tem uma fórmula única, pronta. Existem situações. E é isso que eu prezo aqui. É falar sobre o nosso sistema, pontuar as coisas e abrir portas. Portas para você crescer. Para você entender que, na verdade, quando você estuda de acordo com o seu perfil, as coisas fluem de tal forma que você diz assim: meu Deus, isso é uma magia? Isso é o quê? Não, não é bruxaria, nada disso. É apenas você encontrando o seu perfil. E aí, pessoal, o perfil você pode descobrir de forma tentativa e erro, vai perder muito tempo e talvez você vai descobrir só um percentual do seu perfil. E aqui comigo, meu objetivo é que vocês, na comunidade ou na minha mentoria,
vocês alcancem os 100% do seu perfil. Eu tenho casos de alunos que dobraram mesmo o rendimento em menos de 30 dias. Com redução de carga horária, com ajuste da rotina, que precisa também, porque entender que é todo um sistema. Alimentação, sono, nível de estresse, gestão emocional, mentalidade. Tudo isso vai impactar na forma que você aprende. Então, eu convido a vocês para conhecer um pouco mais, está aí o meu link, aproveitem para participar. Na comunidade a gente tem vídeos exclusivos, teste de perfil, tem Instagram privado com lives exclusivas, aulas ao vivo também, conteúdo exclusivo para vocês. E conhecer ainda mais o seu processo de aprendizagem. E também tem o método 4A, que é um método que eu criei para aprovação, para você entender o seu perfil, como ajustar, como montar o seu plano, né, avaliar, e aí você conseguir a sua aprovação. Então, legal também desse método aí. Então, pessoal, coloca nos comentários aí depois o que é que você achou. Sejam bem-vindos ao meu canal, e aqui o objetivo é vídeos longos, vídeos com conteúdo para vocês entenderem que a mente da gente precisa do todo para montar as partes. Então aqui não tem nada de superficialidade, vai ter vídeos curtos em alguns momentos, pequenas reflexões sim, mas dividir conteúdo se acostume. Com vídeos longos, vídeos intensos, com bastante conteúdo, com muitas informações para você dizer assim, meu Deus, é tudo isso e um pouco mais. Então, um forte abraço para vocês e aproveitem e me sigam também nas redes sociais. E se você não está inscrito, se inscreve no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.